Quero falar um tema que já he predicado algumas vezes. Deus me puso no coração para trazer esse tema uma vez mais. Muitas vezes não é nem tanto predicado por muitos pastores, porque é um tema que a gente não le gusta escuchar, mas é um tema muito importante e eu quero hoje falar uma vez mais sobre esse tema. Creio que todos os anos quero hacerlo, que é um tema muito importante. O título da palavra é Decisão de vida ou muerte. Diga assim: decisão de vida ou muerte. Houve um momento que um senhor, algumas versões da Bíblia dizem um jovem, se acercou a Jesus e perguntou: ¿São poucos os que vão a salvar-se? Em outras palavras, ¿são poucos os que vão para o cielo? E Jesus, em vez de responder sim e não, sim, são pouquitos, ou são muitos, Jesus dá uma palavra dizendo a esse jovem ou a esse homem que a decisão era de ele. Ou seja, eres tu que decides se são poucos e são muitos. Tu decides se vai ou não vai. Então Jesus lhe responde em Mateus 7:13. Le dijo assim a esse senhor, a esse muchacho: entrem por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentram. Então Jesus ele vai falar de uma decisão personal, de uma porta. Toda vez que Jesus habla, nós temos que prestar muita atenção, porque é relevante o que ele está falando. Não está tirando palavras sueltas. E o que ele responde a esse jovem ou esse homem é assim: tu tienes opções, tu tienes a opção de dois caminhos em la vida. Um caminho, ele está dizendo, é uma porta ancha, grandíssima. El camino espacioso. Muchos son los que eligen ese camino, esa puerta, pero hay un problemita. Cuando llega al final es perdición. Y él dice: hay otros que vieron una puertita estrechita, más difícil, el camino apretadito, pero cuando llega al final de ese camino, vieron que hay vida, y hay vida eterna. Entonces Jesús está hablando de una decisión personal. Cuando él pregunta cuántos van a salvarse, él dice: eso es una decisión tuya. Tú decides. Tú eliges. Pablo, em Gálatas 6:7, dijo assim: não se enganem, Deus não pode ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Pablo também habla de la misma cosa. Él habla de una cosecha de destrucción. E ele disse: também há uma cosecha de vida eterna. Uno elige. Uno sembrou em la vida uma semilla, um estilo de vida, e al final cosechou lo que foi sembrado. Então, tanto Jesus está dando a eleição de que uno elige, e Pablo está dizendo: também tu sembraste em la vida inteira e depois cosechou algo. Pero Pablo disse mais. Pablo disse assim: só quero aclarar uma cosita. Ninguno de ustedes vai lograr enganar Deus. Deus não pode ser burlado. Diga isso para que tu entenda. Deus não pode ser burlado. Pablo está dizendo: nadie vai manipular a Deus, echar um cuento, uma lábia bem buena para enganar. Não há como. Se dia que tu estás aí, tu vas estar delante de alguém que conhece toda sua vida, todas as intenções de seu coração. Então, hoje eu quero falar sobre isso, sobre esse tema dessa cosecha final. E quando esse jovem pergunta a Jesus, ele disse: eu não vou elegir por ti, jovem. Eu não vou elegir por ti, igreja de Naples. Eu não vou elegir por ti se tu vas para a vida eterna ou para a perdição. A eleição é tua. Pero Jesus dá uma sugerência. Jesus disse assim: solo doy uma buena sugerência, eu que sei todas as coisas. Entre por la puerta estrecha. É como se for assim: te posso dar um conselho? Eu que já fui, eu que vine do cielo, eu que já fui aí abaixo, tu puedo dar um consejito? Sim. Entre por la puerta estrecha. Então, quando nós falamos do cielo, quando nós falamos do inferno, nós estamos falando biblicamente de que quando queremos falar sobre o cielo, 3 homens de Deus têm autoridade para falar do cielo: o próprio Senhor Jesus, que vino de aí; Pablo, que dijo que foi ao terceiro cielo; e Juan, que tuvo visões do Apocalipse e viu coisas que não podia descrever. Biblicamente, esses 3 homens.
Yo te pregunto, ¿y el infierno? ¿Cuál aquí en la Biblia fue allá y regresó y puede hablar? Solo uno, que venció la muerte, resucitó al tercer día, está sentado a la derecha del Padre, y él dice: yo soy aquel que sé lo que estoy hablando. Yo tengo autoridad, pero yo soy el único. ¿Alguien aquí fue al infierno algún día y regresó para contar la historia para nosotros? Levanta las manos, por favor. Nadie. En el cielo tenemos hombres que fueron arrebatados, pero aquí tú no ves uno que fue arrebatado para el infierno. Testimonios yo sí sé que hay muchos que vieron muchas cosas y soñaron muchas cosas, y nosotros vemos testimonios en la internet. Yo creo que Edel se convirtió basado en un testimonio así, ¿verdad, Edel? Edel dijo: misericordia, para allá no quiero ir. Dice: no, pastor, ¿cómo hago para aceptar a Jesús? Y Dios usa todo eso. Y es un tema que llama mucho la atención. Pero cuando queremos de verdad estudiar y entender lo que Dios nos dio de revelación, y tampoco sabemos todo, lo que tenemos en la Biblia es unas gotas de lo que es todo lo que Dios tiene preparado, porque la Biblia dice que ni ojos vieron, ni oídos oyeron lo que Dios ha preparado. Pero el poco que tenemos ya nos da una clareza de lo que es un lugar y de lo que es el otro lugar. Pero antes de hablar del lugar, Jesús já está dizendo: ¿tú quieres una sugerencia, joven que está preguntando cuántos se van a salvar? Y él dice: elija la puerta estrecha. Entonces tenemos que llevar en serio lo que Jesús está hablando, porque él dice que hay un resultado. El resultado de sus elecciones es destrucción o es vida eterna. Ahora, antes de hablar del camino, del destino final, Jesús habló que hay una puerta y un camino antes de llegar a un destino. Entonces imagina que allá en esa puerta, en esa cortina negra, es el destino que yo quiero llegar. Aquí hay una puerta, paso por una puerta, y después que paso por la puerta hay un camino. Después que termino el camino, llegué al destino. Jesús está diciendo: joven, tú estás preguntando cuántos van a llegar al destino y van a salvarse. ¿Cuántos son los que van a salvarse cuando llegar allá? Y Jesús dice: antes de llegar allá, entienda, hay una puerta, después hay un camino para que tú llegues al destino. Y Jesús dijo: yo soy la puerta. Y Jesús también dijo: yo soy el camino. Presta atención a lo que Jesús dijo. Juan 10:7. Entonces Jesús les habló de nuevo: de cierto les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Diga gloria a Dios. Jesús dice claro, eso es mucha osadía. Eso es alguien para hablar eso tiene que saber lo que está hablando. O es una locura lo que está hablando, o es verdad. Nosotros sabemos que es verdad. Y él está diciendo: yo soy. Y para llegar al destino final tú tienes que pasar por mí. No hay otra puerta. Yo soy la puerta, y quien pasar por mí será salvo. Quien tenga un pacto conmigo, quien tenga una alianza conmigo, quien reconozca que yo soy el único que te puede salvar, entonces sí, tú pasaste por la puerta. Y él dice: después que tú pasas por la puerta, salvación, nuevo nacimiento. Ahora tú tienes un estilo de vida que necesita ser cambiado, el camino. Tú tienes que cuidar muy bien cómo tú vives tu vida. Y Jesús dice: yo voy a hablar quién es el camino. Y él dijo así, Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús deja claro: yo soy la puerta y yo soy el camino. Si tú quieres llegar al destino que es vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces por eso nosotros hablamos de que la persona más importante que nosotros necesitamos tener un relacionamiento en esa vida no es esposo y esposa, hijos. Eso es muy bueno. Pero si yo tengo todo eso y no tengo un relacionamiento con Jesús, si yo no tengo una alianza con Jesús, si yo no tengo un pacto con Jesús, si en vida yo no abrí mi boca y confesé a Jesús como mi único y suficiente Señor y Salvador, pasado ese paso yo hago una cosa que se llama bautismo en las aguas, una alianza, un pacto espiritual con el Señor. Si no tengo eso, yo puedo tener muchos relacionamientos, pero el más importante yo dejé. El más importante yo no di atención. Y eso es comprometer el destino final. Yo tengo que entender que si yo quiero llegar a ese destino final, que es vida eterna, en otras palabras el cielo, yo necesito pasar por la puerta y necesito hacer una alianza en el camino de mi vida con el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén aquí, mi amado? Ahora Jesús dijo que ese camino es estrecho.
Ele disse: andar comigo é mais estrecho que andar sem eu. Andar comigo é mais angosto. Las elecciones são diferentes de la gran mayoría. E ele disse: por isso são poucos los que entram por esse caminho. A pergunta era: quantos vão a salvar-se? Jesus não dá a resposta, mas ele disse: poucos são los que querem pagar o preço de ser um homem e uma mulher de Deus. Então, quando ele habla de caminho, ele habla de um caminho angosto, que é o caminho de andar com ele. E esse caminho, ele disse: se tu passa por ele, é um caminho de la terra para o cielo. Diga assim: o caminho angosto é de la terra para o cielo. E depois Jesus disse: há um caminho espacioso, e o caminho espacioso é de la terra para o inferno. Então ele disse: elige, quer o caminho para arriba ou quer o caminho para abaixo? E ele dá essa palavra para esse jovem. O tema é que quando nós outros tengamos que enfrentar a morte, nós outros não vamos deixar de existir. Nós outros não terminamos a existência. Nós outros somos seres eternos. Que passa então? Simplesmente cambiamos uma maneira física, um estado físico, e passamos a um estado espiritual. Pero nós outros somos eternos. Nossa alma é eterna. Então, nós outros fuimos criados por Deus com uma alma eterna que não passará. Por isso, a palavra de Deus diz clarito, Mateus 10:28, Jesus dizendo: não teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Mas bien, tema aquele que pode destruir alma e cuerpo en el infierno. Ele disse: se tu tienes que temer a alguém, não temas aquele que pode ser uma coisa solo com o corpo, pero não condenar-te eternamente, não matar el alma. Se tu vas temer a alguém, tema aquele que pode condenar sua alma. Porque nós outros somos de Deus, e às vezes alguém pode vir e ameaçar: vou a matar-te, se tu não nega Jesus, te vou a matar. Você mata, não é problema. Não tenho temor de aquele que pode fazer dano ao corpo. Eu tenho temor mais aquele que pode destruir el alma. Sempre a palavra de Deus valora lo que é eterno. 1 Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qual é o fim de nossa fé? ¿Por qué estamos aqui todos os domingos e por qué estamos todas as semanas hablando do Senhor, perseverando nisso? Para obtener el fin de la fé. E dice: qual é o fim? Salvação. ¿De quê? Del alma. Salvação de nossa alma. Então, minha alma é quem eu sou, quem eu realmente sou. Quando nós outros vemos qualquer cirurgião que hace uma cirurgia, um transplante de coração, e quita o coração de uma pessoa que está enferma e corre o coração de outra pessoa, coloca nesse corpo que estava enfermo, essa pessoa que recebeu um coração de outra pessoa não se transforma em essa outra pessoa. Tu pode ser um transplante de cerebro, de cabeça. Um dia, se chegamos aí, corta a cabeça de Del e implantamos a cabeça de Del em Gabriel. Guess what? Gabriel vai seguir Gabriel, Del vai seguir. Não há como. Tu pode passar o coração de um lado para o outro, tu pode sacar a cabeça de um lado, tu pode fazer o que seja, mas há algo que nenhum doutor pode tocar, nem o mais sábio desse mundo pode tocar, que é uma coisa que se chama el alma. Agora, tua alma pode ser viva ou morta, tua alma pode estar conectada com Deus, tus emoções, sentimentos, quem tu eres, pode estar conectada com Deus ou apartada de Deus. Por isso a Bíblia diz: antes ustedes estavam muertos em vuestros delitos e pecados, haciendo lo que te dava la gana. E tu dices: pastor, eu não estava morto, estava vivito, haciendo lo que me dava la gana, estava bem vivo. Ele disse: sim, estava vivo fisicamente, pero muerto espiritualmente, desconectado de Deus. Sua alma, suas emoções, Deus não mandava em nada. A palavra de Deus não pitava nada em sua vida. Ele disse: ustedes estavam vivitos, pero ao mesmo tempo muertos. Pero quando receberam o Espírito de Deus, sua alma foi vivificada. Tu recebiste vida. Agora empieza a ver diferente. Agora tem discernimento espiritual. Agora, uau, eu não veia, não entendia. Agora entendo. Tenho temor de Deus. Algo me aperta o coração. Que passa? Fuiste vivificado. O Espírito de Deus trajo vida a mim e a ti. Por isso a Bíblia diz: cuide muito bem de seu coração, porque de ele procede todas as decisões de sua vida. Eu sei que cuidamos de nosso corpo e teremos que cuidar do corpo, alimentar bem, fazer ginásio, como o pastor que está haciendo 2, 3 vezes a semana com muito sacrifício. Amém, meu amado? Falto 2 semanas, vou uma e aí vamos. Pero
a final del día no es si yo estoy en shape, si yo no estoy en shape, si comí mucha picaña ayer o no comí poca picaña. El final del día es si yo tengo el Señor Jesús en el corazón, si yo tengo una alianza, si yo entendí que estoy todos los días eligiendo estar cerca de Dios o apartado de Dios, y esa elección personal que hago hoy va a decidir el día que yo vaya. Y yo te pregunto, ¿quién sabe aquí el día que se va? ¿Quién sabe? Nadie. Entonces todos los días es un día de decisión. Y Jesús dijo, la cosecha es solo un reflejo de la puerta que tú elegiste y del camino que tú elegiste. Tranquilito, al final fue lo que tú elegiste. Tú elegiste una vida tranquilita, suelta, haciendo lo que da la gana, perfecto, la cosecha va a ser difícil. O tú elegiste una vida, a veces para ese mundo más difícil, para ser más parecido con el Hijo de Dios. No soy como todo mundo, sí, pero la cosecha es un camino que tú estás caminando, que cuando llegar al final va a ser tanta alegría, tanto gozo, que tú vas a decir, valió la pena. ¿Cuántos dicen amén aquí, mi amado? Entonces hoy yo quiero tratar el primer destino que Jesús habló, que es la perdición. Jesús dice a ese joven o a ese hombre, hay una puerta, hay un camino, hay un destino. Tú eliges. Si tú eliges la puerta grandísima, el camino espacioso, Jesús habla del primer destino y dice, tú vas a llegar a un lugar que es la perdición o la destrucción. Por eso él dice, mi sugerencia es entre por la otra, por la puerta estrecha. Pero algunos eligen, y él dice, muchos eligen la puerta que va para la perdición. La palabra perdición en el original griego, la Biblia, es apoleia. ¿Qué significa perdición? Destrucción consistente en el sufrimiento eterno en el infierno. Entonces Jesús está hablando del infierno. Cuando él habla destrucción o perdición, él está diciendo, pasó por la puerta grandísima, el camino grandísimo, tranquilo. ¿Quién te espera del otro lado? El infierno. Eso es lo que él está hablando claro. Apoleia te espera del otro lado. Para el judío, en hebreo, ellos entendían que el infierno era una palabra que se llama Gehenna en hebraico. Y Gehenna era exactamente referencia a un valle afuera de los muros de Jerusalén. Jerusalén era murada. Hoy quem vai de turismo vê um pouco desses muros antigos, pero naquela época a cidade era murada, grandíssimos os muros, e animais que morriam, cadáveres de seres humanos, todo era sacado de Jerusalém, dessas muralhas. Se passava por uma porta que se chamava Puerta del Basureiro, e aí se tirava a basura. Toda a basura da cidade, como hoje dia, os caminhões de basura recorrem todas as semanas por las calles. Em Jerusalém também havia uma porta en el muro. De hecho, haviam 12 puertas. Uma de ellas era a puerta del basureiro. ¿Qué pasa por la puerta del basureiro? Basura. E allá del outro lado tiravam todo: perro muerto, gato muerto, gente muerta, todo. E isso se queimava. Isso era incêndio. Hoje dia a coisa está mais, verdade? Hoje dia temos um basureiro aqui cerquita, 10 minutos de aqui, tu não vê incêndio nenhum. Isso aí é lleno de químico, verdade? Todo. Quantos já hicieron turismo aqui por el basureiro de Naples? Pero nessa época, candela, fuego, para queimar todo. Quando Jesus mira e ele vê esse valle lleno de basura, e basura queimando-se 24 horas sem parar, tirando corpos, tirando animais, todo o tipo de basura. E esse valle se chama Hinnom. Jesus disse: el infierno es eso, para que os discípulos pudieran entender. Eso es el infierno. Es igualito a essa coisa. É um lugar de tormento todo o tempo, e todo mundo que cai aí vai estar queimando todo o tempo. É um basureiro espiritual. Diga isso para que tu entenda. El infierno é um basureiro espiritual. É uma punição eterna. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, será que nós temos que levar em sério esse conceito do inferno? Porque qualquer um aqui pode dizer, puro cuento, não existe nada disso, puro cuento. Se é cuento, Jesus é mentiroso. Porque um dos que mais falou sobre esse tema foi o próprio Jesus. Então, deixa de crer em Jesus e vai ser outra coisa. Cuento não é. Ou Jesus é verdadeiro, ou Jesus é mentiroso. El mismo que falou del cielo é o mesmo que falou del infierno. Eu tenho que entender que se creio em uma parte que ele habla e me conviene, eu também tenho que entender que há outra parte que não me conviene, que não me gusta, pero é verdade.
Entonces, aquí nosotros tenemos un Jesús respondiendo: hay dos caminos, dos puertas, dos elecciones, una va a llegar a la perdición. Jesús no está diciendo una mentira, Jesús está hablando la verdad. Pablo está diciendo la misma cosa. Pablo está diciendo: nadie engaña a Dios, Dios no puede ser burlado. O va a cosechar perdición o va a cosechar vida eterna. Entonces, si yo creo en el Jesús que prepara una morada, una casa para mí en el cielo, yo tengo que creer también en ese mismo Jesús que está hablando que hay un otro lugar que no es tan bonito así. Porque Jesús hizo una promesa para mí y para ti. Mira lo que Jesús dijo en Juan 14:2: en la casa de mi Padre en el cielo hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Assim que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. ¿Cuántos dicen amén aquí, mi amado? ¿Cuántos creen en esa promesa? Diga amén. Entonces, si yo creo en esa promesa, es la misma boca, es el mismo Jesús, es el mismo verdadero que está dando esa promesa. Es aquel que está diciendo: hay un basurero. Hay un basurero. Y él dijo bien clarito: la mayor cantidad de los seres humanos va para allá. Muchos son los que pasan por esa puerta y ese camino que lleva a la basura. Entonces yo tengo que entender que Jesús no está jugando cuando Él está hablando sobre eso. La salvación es gratis cuando yo tengo al Señor Jesús en mi vida, pero costó la sangre de Cristo. Por eso hay un camino apretadito, hay un estilo de vida, porque costó caro. Y yo tengo que aprender con Jesús, que fue el primero que pagó un alto precio. ¿Cuántos dicen amén aquí, mi amado? Otra cosa que Jesús, además de decir que eso es verdad, Él dice solo una sugerencia, la misma cosa que Él había dicho: entre por la puerta estrecha. Jesús más adelante, Él dice: yo quiero decir una cosita bien clarita a ustedes. Eviten a todo costo todo lo que ustedes puedan hacer en su vida. Eviten ir a ese lugar. Mateo 5:29, Jesús dijo así: por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mira lo que Jesús está diciendo. Si yo te pregunto: ¿quieres vender tu ojo? ¿Cuánto cuesta tu ojo hoy? Por favor, dame un precio ahí, por favor. ¿Quién quiere vender un ojo aquí? Levanta la mano. ¿Cuánto vale tu ojo, Ernesto? ¿Está a la venta o no? ¿Quieres vender el ojo, André? $100 millones. Vende el ojo, ¿no? Mira, ya pensó dos veces, ¿verdad? Aquí Jesús está diciendo: si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo, deshace de ese ojo que te está haciendo pecar, para que tú no vayas para el infierno. André está dispuesto a vender el ojo por 100 mil, amén, 100 millones. Eso es una broma, no está. Pero cualquier parte de su cuerpo, su mano, ¿cuál es el precio de su mano? ¿Es de él? ¿Cuál es el precio de su mano? Por favor, quiero comprar. Jesús está diciendo: venda. Quita, corta, pierda, saca. Es mejor limitarse y dejar de jugar con Dios, que cuando llegar al final, todo tu cuerpo sea tirado en el infierno. ¿Tú crees que Jesús está hablando de un alto precio que tú tienes que pagar para evitar ese lugar? ¿Sí o no, mi amado? Sí. Te pasa que leer así rapidito: corta la mano, y parece que no es nada. Pero si yo doy un precio para cortar su mano, tú dices: no está a la venta. Lo que Él está diciendo es: eso que para ti es importante no está a la venta. Te quiero decir que vale menos que toda tu vida sea perdida en el infierno. Lucas 9:24 dice así: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. ¿Qué Él está hablando? Él está hablando: si tú quieres hacer su propia voluntad y no hacer la mía, tú vas a perder la vida eterna. Él dice: ahora, cuando tú parece que está perdendo su vida para hacer mi voluntad, tú estás ganando la vida eterna. Por eso Él está diciendo: es mejor dejar su propia voluntad y hacer la mía, para que tú evites ir a ese lugar que estoy diciendo. Evite de ir para ese lugar, porque es
malísimo. Então, meu amado, tomar a cruz todos os dias, crucificar su yo, pagar um preço, é a melhor inversión que tú estás haciendo en ti mismo. Vivir la vida loca ahí afuera haciendo como todo mundo hace, no es inversión, es muerte. Que pasa que nosotros no percibimos o la gente no percibe. Por eso esse tipo de palavras é interessante sempre trazer de vez em quando, porque aí há um preço que cristiano paga, pero te quero dizer, também afinal há uma recompensa. Amém, meu amado? Glória a Deus. Diga assim, há uma recompensa. Agora, tu pode dizer, pastor, Deus é amor, a coisa mais linda, lindo, lindo. ¿Por que criou o inferno então, se é tão bonito assim? Porque isso é um basureiro espiritual para tirar nós outros allá. O que passa é que não foi hecho para o ser humano. O ser humano é que elige ir para allá. É meio tonto o ser humano, não pensa muito bem. Pero foi hecho para seres espirituales. Jesus dijo isso. Mateus 25:41. Entonces dirá também a los de su izquierda: apártense de mim, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Preparado para el diablo y sus ángeles. Preparado para seres espirituales. Es un lugar espiritual. Preparado para aquele que se rebelou contra mim. Preparado para los demônios que se rebelaram contra mim. Es aí que vou tirar toda essa basura. Em um lugar no físico, no natural, pero um lugar espiritual. E eles vão seguir aí queimando-se para sempre. Então, para que foi criado o inferno? Para o diabo e los demônios. Não foi criado para ele ser humano. Então, se não foi criado para ser humano, tu pode perguntar, pastor, como então esse ser humano vai para allá? É o que Jesus havia dito. É uma eleição. Tu eliges. É o estilo de vida. A Bíblia diz: por um homem entrou o pecado no mundo. É verdade, por Adão. Pero também por um homem entrou a salvação e a vida eterna, que é o Hijo de Deus. Tu elige quem tu queres seguir. De la mesma maneira que um entrou e destroçou todo, o outro já ha venido para trazer vida e vida eterna. Qual é o estilo de vida de uma pessoa? Porque foi criado para o diabo e os demônios. Pero qual é o estilo de vida de uma pessoa normal, aqui de Naples, vivendo todos os dias, que quando chega ao final, se vai para esse lugar? E tu tens que entender que não é uma pessoa que viveu uma vida triste, aburrida. Não, às vezes está feliz, alegre, contento, a coisa mais linda, ríe todos os dias, tem plata, tem dinheiro, compra o que quer, e quando chega ao final, bum, inferno. É assim. Por isso Jesus dijo, são muitos que entram por aí, porque se tu crees se fora malíssimo, quanto iba a querer entrar por aí? Nadie. Então, se há um exemplo em Job, quando passou por muito sofrimento, Job escreveu um texto maravilhoso, quizás alguns já escutaram, outros não. Pero mira lo que Job prestou atenção, le dava vuelta na cabeça, quase se ele cruzava os cables, porque ele não entendia. Mira lo que ele disse, Job 21:6. Si pienso en esto, me lleno de espanto. Um escalofrío me corre por el cuerpo. Ele disse, ¿qué es lo que pasa contigo, Job? ¿Por qué siguen con vida los malvados? O sea, hay tanta gente mala, esa gente sigue viviendo. ¿Por qué? Cada vez más viejos y más ricos. Ven establecerse en su torno suyo a sus hijos y a sus descendientes. Tienen paz en su hogar, están libres de temores. La vara de Dios no los castiga. Sus toros son verdaderos sementales. Sus vacas paren y no pierden las crías. A gente hace negocio y no pierde un dinero, gana plata por todos los lados. Dejan correr a sus niños como si fueran ovejas. Sus pequeñuelos danzan alegres. Cantan al son del tamborín y del arpa, fiesta todos los días. Se divierten al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz. Y dice, y tranquilamente desciende para el infierno. Luego dicen a Dios, apártate de nosotros. No queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿De qué nos aprovechará que oremos ante Él? Y ahí Job concluye y dice, he aquí que la prosperidad de esa gente no está en sus propias manos. Lejos esté de mí el consejo de los impíos. Diga así, lejos esté de mí el consejo de los impíos.
Robert estava dizendo, me cruzou os cables, eu não lograva entender como tanta gente mala sigue, parece que está tudo bem. E ele disse, não era um estilo de vida malíssimo, aqui está todo mundo feliz, é negócio dando bem, ganha dinheiro, vaca pare, não perde cria, lá, os ninhos dançando por todos os lados, vivendo feliz, alegre, e vai para o inferno. Ou seja, boa gente que foi para o inferno. Gente feliz, gente dançando, gente com dinheiro, foi para o inferno. E ele disse, por quê? Porque a vida inteira, vivendo essa vida dessa maneira, a feliz e alegre, a vida inteira estava dizendo a Deus, apártate de nós outros, não quero saber, não quero escuchar, não me interessa, puro cuento, essa coisa da igreja, de pastor, lavando a cabeça, e tranquilo, vai vivendo, quando chegou ao final, bum, se estreou. Chegou aí, abriu a porta, o cara com ele Satanás. Esse bem-vindo, toma essa cia caliente, candela, espera um pouquinho aí que já te vamos atender. Quizás vivían alegres, pero vivían en sus propios términos, vivían de su propia manera. Es lo que yo siempre digo, yo creo en Dios, qué lindo, creo en Dios de mi manera, pastor. Eu digo, qué lindo, qué manera es esa, de mi manera. ¿Y dónde está esa manera tuya? Esa cosa de mi manera, ¿de dónde vino la mi manera? Es la manera de Dios, es la manera de la palabra de Dios. Cada vez que tu vê alguém dizendo, eu creio em Deus de minha maneira, prenda uma luz rojita em ti, dizendo, misericórdia, Senhor, essa coisa de minha maneira é complicado. Porque aqui havia um tipo muito feliz, muito alegre, dizendo, creio em minha maneira, apártate de mim, não quero saber de nada, não quero servir-lhe, não quero orar, de que sirve oração, de que sirve essa coisa, de que se aproveite, bum, se estreou. Salmos, Davi escreveu assim em Salmos 9:17, esses malvados serão levados ao sepulcro, ao inferno, junto con todos los que se olvidan de Dios. Entonces, ¿qué es el infierno, pastor? El infierno es la cosecha de una opción del pecador en ser independiente de Dios, rechazando la salvación que Dios nos da en Cristo, y su recompensa es la condenación eterna junto con aquellos que se rebelaron contra Dios. Es un lugar de rebeldes, es un lugar de gente que se rebeló contra Dios y contra su Hijo. Dijeron a Jesús, no me interesa. Tú no eres el único camino, no es la única verdad en la vida. Hay muchas verdades, hay mucho camino, hay mucha cosa. Tú eres un puntito más. Y Dios dice, tranquilito. Cuando llegue al final, tú vas a ver la sorpresita que hay para ti. Porque mi hijo es el único camino y mi hijo es la puerta. Todo yo di a él y sin él no hay salvación. Entender eso, mi amado, es muy importante. Se tu estás aqui e estás escutando essa palavra, tu tens que entender que Deus quer falar contigo, porque nós temos nossas culturas familiares e cambiar uma cultura, uma crença familiar é difícil, porque qualquer palavra, qualquer predicador está tocando em algo que tu não queres, que nadie meta o dedo e toque. Sim, mas se essa crença te leva para o inferno, se essa crença te leva para um lugar que Jesus está dizendo, evite, tu vai seguir creyendo e sendo dessa maneira? Porfiado, cabeção, que não quer cambiar. E esse é o problema do ser humano. Jesus mirava ao ser humano e dizia, duros de coração. Eles são essa cosita mansita, essa carita mais linda, pero são duros. E eu quero fazer um transplante. Jesus disse, eu quero quitar o coração duro de pedra e colocar em vocês um coração de carne. Então, é essa a cirurgia espiritual que tu tens que pedir a Deus. Mis anos estão passando, Senhor. Cada vez que celebramos o cumpleaños, ayer estávamos um cumpleaños celebrando, é um conteo regressivo. Nós outros temos feliz cumpleaños, um ano mais, não é um ano menos. Um ano menos, meu. Nós outros estamos celebrando para trás, porque é um ano menos. Estamos chegando mais ao final, verdade? Temos que dizer feliz cumpleaños, um ano menos é nessa terra. Yes. Nós outros estamos em um conteo regressivo. O ponto é que Deus nunca quiso e não quer e não deseja enviar nadie para o inferno, nadie. Por el contrário, toda a palavra de Deus, tu vê que Deus prepara o escape através de Jesus. Jesus é o Salvador. Salvador de quê? Do inferno, meu amado. Todo mundo está condenado. Nós estamos buscando a fé para que podamos receber o fim de nossa fé, que é a salvação de nossa alma. O que significa? Tu não vai para o inferno. Ele é salvador de quem? De nós outros pecadores.
Não há nadie no cielo por mérito próprio. Não há nadie que llegue assim, soy bueno. Eu mesmo solucionei. Deus vai mirar e vai dizer, coisa mais linda. Vamos analisar aqui. Passa a primeira página, mentiste aqui. Passa a segunda, enganou aqui. Passa a terceira, a intenção do coração. Passa a quarta, disse, e tu vai mirando desse, ai de mim, pecador. É assim. Não há nadie que por buenas obras pode salvar-se. Não há nadie que com uma boa conduta pode salvar-se. A salvação está unicamente no Hijo de Deus que pagou um preço em la cruz por mim, por ti. Amém, meus amados? Alaba ao Senhor aí em nome de Jesus. Isso é toda a Bíblia. A Bíblia é um escape dessa condenação. Na venida de Jesus é um escape. Ezequiel profetizava desde o Antigo Testamento, Ezequiel 33:11. Diles: tan cierto como que eu vivo, afirma o Senhor Onipotente, que não me alegro com a muerte del malvado. Deus está dizendo, eu não me alegro com a muerte del malvado. Nós outros nos alegramos, verdade? Esse sim, morreu, que bendição. Eu não me alegro com a morte del malvado, sino com que se convierta de sua mala conduta e viva. E aí ele disse: conviértete, povo de Israel, conviértete de tu conduta perversa, porque habrás de morrer. Esse é o coração de Deus. Desde o profeta Ezequiel dizendo: cambia, convierta, cambia sua mente. 1 Juan 2:1 disse assim: Juan escreveu: hijitos míos, estas coisas lhe escrevo para que não pequem. Pero se alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Que es eso? Es diciendo assim: hijito, pecou, venga para Jesús, pida perdão, arregla su coração. Toda a palavra de Deus é: não tenho prazer nenhum em matar o ser humano, não tenho prazer nenhum de que ele se pierda. Todo é buscando salvar a lo que se havia perdido. E por isso a Bíblia diz: Deus amou tanto ao mundo que deu seu melhor, deu seu único Hijo, para que ele pudesse trazer a mim e a ti a salvação e a vida eterna. Amém, meus amados? Essa é a Bíblia. Isso é o Evangelho. O Evangelho são buenas novas, buenas notícias. Buenas notícias de que, pastor? De que é salvação. De que tu não necessitas ir para o basureiro, que tu pode entrar em outro ambiente maravilhoso. E quando Deus vê um coração arrependido, quando Jesus em la cruz, sendo crucificado, havia um ladrão de um lado, um ladrão do outro, um não se arrepende, pero o outro se arrepende, o coração de Jesus salta ao momento que vê o arrependimento. E quando vê o arrependimento, a primeira coisa que Jesus disse: hoje mesmo, tu estarás comigo onde? En el paraíso. Que coração é esse? Não quero condenar. Se eu ver o arrependimento, se eu ver um cambio de coração, minha próxima palavra é: hoje mesmo tu estás salvo. Esse é o coração de nosso Deus. Amém, meus amados? Um Deus que nos ama, Ele desceu do Padre. Outra coisa que é importante entender, essa me gusta muito. E eu disse 1.4, que é a pergunta: ¿hay fiesta en el infierno? Pergunta a seu vizinho aí, a seu irmão, pergunta: ¿hay fiesta en el infierno? Pergunta, diga: ¿hay fiesta en el infierno? Por que eu estou dizendo isso? Uma vez um companheiro de trabalho meu, eu estava trabalhando em uma empresa, e o companheiro de trabalho meu era daquele que vivia a vida louca todos os dias. Todas as noites estava na loucura. Então, um dia, eu estava conversando com ele e ele me veia cristiano, verdade? Que aí a cosita mais assim, quadradita, mais normal. Então, ele me mirava e dizia: não quero ir para o cielo. Eu digo: por que não? Senão é muito aburrido. Cielo, tenho que estar cantando em uma nuvem o dia inteiro, sentado em uma nuvem branca, tocando uma harpa, essa cosita. Não, olvídate, eu não quero ir para allá, quero ir para o inferno. Quero ir para allá porque allá é caliente. Allá a coisa é caliente, allá há fiesta todo dia, vai ser uma tremenda fiesta com o diabo, aí fiesta todos os dias, e esse cielo é aburrido. E quando ele me disse isso, eu quedei pensando: verdade, será que esse cielo é aburrido? Vamos estar todo dia aí, uma nuvem, e a fiesta candela vai ser aí abaixo? Então eu fui para a palavra, e eu me perguntei a mim mesmo: será que no inferno há fiesta? Porque, mira, nós outros estamos riendo, pero eu estou falando de um companheiro de trabalho. Às vezes tu tens um companheiro de trabalho que pensa assim.
Essa é a mentalidade que se ha criado. O cielo é aburrido, essa cosita fria, porque nós vemos aí em cima, o cielo é frio, verdade? Um avião é todo congelando aí em cima, então se decimos, isso é congelando, boring, uma nuvem branca tocando harpa. Quem te dijo, meu amado? Quando tu lê sobre o cielo, e depois vamos falar sobre isso, tu vê que de aburrido não há nada. Pero a ideia desse companheiro é, vou para abaixo porque aí há fiesta. Então vamos ver a fiesta que há aí. Vamos ver, porque nós temos que falar de quem foi allá. Eu repito, quem tem autoridade para falar de aquele lugar? Quem é o único que tem autoridade para falar? É o Senhor Jesus. Repito outra vez, ir ao cielo alguns foram arrebatados e viram coisas muito bonitas. Pero para allá para abaixo é Jesus. Então vamos ver o que esse que foi allá nos disse como é a cosita. Vamos ver a fiesta caliente que há aí. Marcos 9:43. Si tu mano te lleva a pecar, córtala. Es mejor que entres en la vida manco y que no entres con las dos manos y vayas al infierno. Ahí él dice, ¿qué lugar es ese? Al fuego que nunca se apaga. Y ahí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. E ele sigue dizendo em vários versículos: los gusanos no mueren, el fuego nunca apaga. E uma terceira vez, el gusano no muere. Que é um gusano? Quem sabe o que é um gusano aqui? Levanta a mão, por favor. Que é um gusano? Explica-me. Uma cosita muito bonita, verdade? Um verme em português, que le encanta comer que? Muerte, cadáveres, devoram todo, comendo todo o tempo. Jesus disse, vou dar uma foto de como é. É como se ele disse aos discípulos: já foram ao basureiro de Naples alguma vez? Não, vamos para allá. Vê o gusano que está aí? Disse, bueno, é igualito. Pero só hay um problema: é candela todo o tempo e o gusano nunca morre. Te vai estar comendo vivo todo o tempo, atormentando sua vida todo o tempo. Não se acaba o gusano. Tu disse, para, não há. Oye, prende o ar acondicionado. Não há ar acondicionado. Tormento eterno, um lugar de fogo, sempre disse, uma peste incrível de azufre. Aqui em Naples há alguns poços que nós sacamos água e vem com minerais, azufre e a peste é grande. Quantos já sentiram esse olorcito rico aqui, meu amado? Então, aí há tratamento com sal, com todo para que quite toda essa peste, verdade? Quantos conhecem essa cosita aqui? Levanta as mãos, minha irmã. Aí não há tratamento de sal nenhum. Aí tu está nadando o dia inteiro em azufre, peste, podrido, fogo, tinieblas, tormento, gusano mordendo todo o tempo. E además é a pior versão de cada ser humano, porque o que foi bueno foi removido e queda todo mundo com sua pior versão. Então, se tu está em tua pior versão, está com o outro mais amargado todavia, mais enfermo, mais malo, e todo mundo malo, que é a pior versão de todo mundo, um tormento eterno, 24 horas, a natureza pecaminosa do ser humano, que se rebelou contra Deus. Tu crê que esse lugar vai ser festa todo o tempo? Não, meu amado. Porque esse mundo de nós outros há bondade todavia. Qualquer louco que sale de uma vida louca na noite, volta para casa, há um banho, há uma cama, ar condicionado, está borracho, dorme umas quantas horas, o outro dia levanta mais ou menos. Há um escape de bondade. Há um escape de coisas buenas todavia, porque Deus está nesse mundo, porque há gente buena nesse mundo, porque a mão de Deus não foi quitada, a ira de Deus não vino 100%, pero no inferno não há nada disso. No inferno Deus quita a mão e o ser humano vai ver 100% a ira de Deus contra eles. Então é viver a pior versão todo o tempo sem escape. Quantos querem esse lugarzinho em sua vida? Levanta as mãos, meu amado. Nadie. Por isso, quando hablamos assim, bem clarito, a pessoa diz que eu quero Jesus agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te aceito, porque para aí não quero ir. Pero essa é a verdade. Essa é a verdade bíblica. A bondade de Deus é removida e todo o que é bueno em sua vida e em minha vida é de Deus. A palavra de Deus diz em Santiago 1:17: toda buena dádiva e todo dom perfeito desciende de lo alto, del Padre de las luces, em quem não há cambio nem sombra de variação. Tu tem coisa boa em sua vida aqui, sim ou não? Está dizendo claro, foi Deus que te deu. Vino del cielo, del alto. Pero o dia que esse lugar não tem mais influência aí abaixo e não há nenhum escape de bondade,
todo mundo vai ver todo o tempo a pior versão do ser humano. E además o lugar é um lugar de sofrimento eterno. Então, fiesta não há. Diga a seu vizinho para que esteja bem tranquilito, diga, no inferno não há fiesta. Pode dizer, minha mãe. Quando meu amigo dijo, quero ir para allá porque a fiesta é caliente, eu digo, não. Jesus conta uma história, e essa história muitos creem que é verdade, não é uma parábola, porque Jesus habla nombres. Ele disse, havia um homem rico e havia um mendigo, da nome se chama Lázaro. Quando Jesus é tão específico, nós creemos que não é uma parábola. Uma parábola é uma historita, pero isso não é uma história. Jesus dá nomes específicos, habla de Abraão, habla de um hecho real. Então, quando ele vai contar o que eu vou ler, o que Jesus está falando basicamente não é que é um rico ou um pobre. O que ele está falando é que um eligiu um caminho espacioso, uma porta larga, e o outro eligiu uma vida mais difícil. Ele está falando de porta e de caminho, de eleições. E mira o que Jesus disse, Lucas 16, 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura, de lino fino, e cada dia celebrava esplêndidos banquetes, fiesta todo o tempo. Todo o tempo fiesta. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que lleno de llagas passava o tempo echado a la puerta de aquele. E ansioso de saciar-se com as migajas que caíam de la mesa del rico, hasta los perros veniam e lamiam suas llagas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os ángeles se lo levaram ao lado de Abraão. Depois morreu o rico e foi sepultado. Quando o rico estava no inferno, em meio de tormentos, alçou seus olhos e a lo lejos viu a Abraão e a Lázaro junto de ele. Então, o rico que foi para o inferno vê o mendigo Lázaro ao lado de Abraão, de lejos, e ele gritou: Padre Abraão, tem compaixão de mim, envia Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Mojar el dedo y ponga en mi boca. Isso não aguanto más. Pero Abraão le dijo: Hijo mío, acuérdate de que mientras vivías tú recebiste tus bienes y Lázaro recibió sus males. Pero ahora aqui ele recebe consuelo e tu recibes tormentos. Pero además hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá hacia acá. Dice, no hay como, já tomou a decisão. Não há del inferno para o cielo e del cielo, já se tomou a decisão, se acabou. E aquele rico respondeu: Padre, então te ruego que envies a Lázaro a la casa de mi padre. Mira isso, meu amado. Donde tenho 5 hermanos, para que les advierta, a fim de que no vengan ellos também a este lugar de tormento. Manda Lázaro predicar a mi família. Tenho 5 hermanos, eu não quero isso para eles. Pero Abraão le respondeu: Pero ellos tienen Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y aquel contestó: No lo harán, Padre Abraão. Pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sim se arrepentirán. Y Abraão le dijo: Si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Mira lo que Jesus está hablando, meu amado. Jesus estava dizendo: um foi para o inferno, o tormento era grande, que queria um alívio, uma gota de água. E disse: não há como. Só que então, já que não há como venir, pida um favor: não venga para cá, Lázaro. Manda Lázaro allá na casa de mi pariente, que ressuscite Lázaro, que Lázaro diga a mis hermanos para que não venga para esse lugar. E disse: tampouco, eles já têm a palavra de Deus. Não há outra coisa que vá suceder. Tem a Bíblia, Moisés e os profetas. Creia. Si no cree, es lo que va a tener su condenación. Entonces, mi amado, lo que tenemos que entender es que lo que nosotros tenemos en nuestra mano, la palabra de Dios, es todo. Ella es
lo que Deus vai usar a mi favor ou em contra mim. Eu vou ser juzgado por la palavra de Deus. Não sou si solo soy buena gente. E aqui está dizendo que não havia escape. Esse homem estava em tormento e não havia como sair desse lugar. Então, meu amado, que é o que eu vejo aqui? Eu vejo dois que têm todas suas funções vitais funcionando. Tem consciência de onde está, sabe com quem está falando, tem noção de que está sofrendo, tem noção de que se está queimando, tem noção que tem sede, tem noção que esse lugar não serve para nada, tem noção que está atormentado todo o tempo, sabe quem é Abraão, sabe que é isso, sabe todo. Tu disse, pastor, que é isso? É o alma, é quem tu eres. Isso não se acaba. Se passa o físico, pero todas consciências, sentimentos, emoções siguen. E o outro estava em um lugar de descanso, o outro estava em um lugar de alívio. Pero um eligiu um caminho mais apertado, o outro eligiu a vida louca. E aqui disse, Jesus disse, el rico dava fiesta todos os dias e morreu. E quando morreu, a festa se acabou. O outro não dava tantas festas todos os dias. A vida não foi tão festa todo o tempo. Pero quando terminou, era festa todo o tempo no céu. Eu elijo, meu amado. É uma eleição personal. Por isso, no inferno, tu tens que entender que não há festa alguma. Pero há outro lugar que há festa todo o tempo. Quando nós falamos do céu, a Bíblia diz que por uma persona que se arrepiente, uma oveja que se arrepiente, a Bíblia diz, há festa no céu. Mira o que diz em Lucas 15:7. Les digo que assim também será no céu. Habrá mais gozo ou mais alegria por um pecador que se arrepiente que por 99 justos que não necessitam arrepentir-se. A Bíblia está dizendo, quando um homem, uma mulher se arrepende de seus pecados, pide perdão e aceita Jesus, no céu há fiesta. Então, se tu queres um lugar que há fiesta, esse lugar é o céu. Además de isso, a Bíblia diz que há uma boda, as bodas del Cordeiro preparada para nós outros. A Bíblia diz em Apocalipse 19:7, regozijemos, alegremos-nos e demos-lhe glória. Ha chegado o momento de las bodas del Cordeiro, já sua esposa se ha preparado. Quantos se estão preparando aqui para essa boda? Diga amém, meu amado. Então, Jesus habla do outro lado, ele diz, há outro lugar que é pura fiesta, que é o céu. Há outro lugar quando uno se arrepende, há outro lugar que há uma fiesta preparada, é a casa de mi Padre. Esse é o lugar melhor para que vocês possam encontrar descanso, para que possam encontrar alívio. E nesse lugar todo lo que é malo é removido. A Bíblia diz que toda maldição é removida, hasta a pior versão tuya passa. A Bíblia diz, Deus hace nueva todas as coisas. Tu natureza pecaminosa se acaba. Todo lo que queda é lo que é bueno. Hasta obras malas Deus passa el fuego e queima. Lo único que queda é algo bueno. E tu dices, misericórdia, Senhor, é para aí que eu quero ir. É esse lugar que eu quero estar. Essa alegria eterna. É aí que queremos estar. Amém, meus amados. É por isso que Jesus ha venido. Mira o que diz essa alegria que vai haver no céu. Presta atenção, Isaías 51:11. Sobre eles repousará um gozo infinito. Rebosarão de gozo e alegria, e o dolor e os gemidos huirão de eles. Sobre eles repousará um gozo infinito. O que é infinito? O que significa infinito? Você está dizendo alegria infinita. Eu pensei que eu estava alegre hoje. Não, amanhã estou mais alegre todavia. Amanhã ele disse, próximo dia vai ser triste. Ele disse, não, mais feliz todavia. Vamos arrebentar de alegria nesse cielo, meu amado. Um gozo infinito. E eu te digo, será que vai ser aburrido esse lugar? 1 Coríntios 2:9, como está escrito, as coisas que nenhum ojo viu, nenhum ouído escutou, nem ha penetrado el coração del hombre, são as coisas que Deus ha preparado para los que lo amam. Para los que lo amam. Quantos amam a Senhor aqui? Diga amém, meu amado. Glória a Deus. Amém. Nem as melhores vacações que tu tuviste aqui. Imagina as vacações que tu mais te gustaste. Você disse, ai, coisa mais linda. Parece que estou no cielo. Não estava no cielo, meu amado. Estava aqui mesmo.
nem la mejor vacaciones se compara a lo que tiene por adelante. Amén, mis amados. Entonces nadie aquí quiere ir para ese lugar de tormento. Para terminar, como eu hago para evitar essa cosecha? Pode passar adelante, Renan, quando pueda. Que eu hago para evitar, pastor, esse lugar? Eu não quero ir para allá. Eu não quero. Jesus disse em Lucas 13:24. Presta atenção, meu amado. Mira Jesus dizendo: hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta. Porque eu les digo que muitos tratarão de entrar y no podrán hacerlo. En cuanto el padre de familia se levante, o sea, cuando Dios se levante y cierre la puerta del cielo, y ustedes desde afuera comiencen a golpear la puerta y a gritar: Señor, Señor, ábrenos, Él les responderá: no sé de dónde salir ustedes. Entonces ustedes comenzarán a decir: hemos comido, bebido em tu companhia, Jesus. Eu fui na igreja, havia comida aí um dia, havia bebida, muita comida, comimos como louco nesse grupo de integração, comíamos junto, hablamos de ti umas 2, 3, 4 vezes aí. Eu escutei de ti um dia no barrio, aí havia uma gente louca que falava de ti, comimos juntos. Tu nos ensinaste em nossas calles, passaste por nossas plazas. Pero Jesus les responderá: no sé de dónde salieron ustedes. No les conozco de dónde son. Apártense de mí, todos ustedes, hacedores de injusticia. Mira eso, mi amado. La cosa es tan seria que algunos en aquel día ven la condenación, va a decir: no, Jesús, abra la puerta, déjame entrar ahí. Y la excusa ou la justificativa de muitos é assim: havia cristianos cerquita de mim, comi um dia com essa gente. Não, havia um cristiano que passava por mi calle, assim, cerquita, eu estuve alguma cosita, abra a porta, por favor. Ele disse: não sei quem tu eres, tu nunca diste atenção, tu nunca hiciste caso, eu não sei quem tu eres, eu não te conozco, eu não sei quem tu eres. É como tu chegar a la Casa Blanca e querer ver o presidente, e tu dices: eu conozco o presidente, déjame entrar, e a gente vai dizer: tu não pode, porque ele não sabe quem tu eres, não te conoce, tu não está invitado. Não, pero eu lo conozco. É muito lindo que tu ouviste falar de ele, pero ele não sabe quem tu eres. O que Jesus está dizendo é: há muitos que vão dizer: escuché de ti um dia, estou aqui na porta, abra a porta, e vai dizer: pero eu não sei quem tu eres. Tu nunca conversaste comigo, tu nunca oraste, nunca gastaste tempo comigo, nunca entregou sua vida de verdade. Eu sou a porta e tu nunca pensaste que eu sou a porta, e agora estás tratando de tocar a porta. Eu tratei de que tu pudiera entrar, pero agora deixaste para o último momento, deixaste para quando não há salvação. Por isso, meu amado, hasta o dia que tu estés en essa terra é o dia de la salvação. Há muita gente que uma silla del hospital, uma cama de hospital é quando para pensar em la vida. Quantos já viram isso aqui, meu amado? É quando pensa, porque não há mais nada que fazer. E aí pensa, começa a arrepentir-se, empieza a chamar os parentes para dizer: chama fulano de tal para que eu pida perdão, chama meu irmão, chama não sei quem, eu quero pedir perdão, porque a consciência de que se vá. Al passo de aquele que tem Jesus em seu coração, não tem temor, está preparado e diz: melhor para mim é ir que estar aqui. Eu tenho o Senhor em meu coração. Tu vês el semblante é diferente, porque tem uma confiança, uma esperança de que não passa por la muerte, pero de la muerte passa para la vida. E meu amado, eu repito, nadie aqui sabe o dia que se vai, nadie. Eu posso ir hoje. Alguém aqui sabe exatamente o dia que se vai? Não. Então hoje é um dia de decisão. Eu não posso deixar para amanhã o que tenho que fazer hoje. E eu tenho que ser conhecido do Senhor. Jesus disse assim em Mateus 10:32: a qualquera pues que me confiese delante de los hombres, eu também lo confessarei delante de mi Padre que está em los cielos. Qualquer uno que não se avergüence de mim, o dia que se vaya, eu também vou dizer: esse eu sei quem é, papá, esse pode entrar, esse não me rechazou, deixa entrar. Hechos 4:12 diz assim, presta atenção, igreja:
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mira lo que el libro de Hebreos está diciendo. No hay ningún otro, hay salvación. No hay otro nombre. Quizás te enseñaron cualquier cosita, quizás te enseñaron cosas hasta que no están en la palabra de Dios. Tú agarraste eso como una cultura familiar, pero yo estoy hablando la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad te hará libre. Hoy nosotros estamos hablando la verdad. Ningún otro aquí hay salvación, mi amado. No hay. Ni tú puedes salvar a ti mismo. Y yo tengo que hacer una alianza. Y cuando recibo Jesús en mi corazón, hay una alegría, un gozo tremendo que solo Dios hace. Quizá la gente no ve, pero yo veo. Quizá la gente no siente, pero yo siento. Porque el Espíritu de Dios entró en mi vida. Por eso Jesús dijo: si yo puedo dar un consejo, entre por la puerta estrecha, porque el final es vida y vida eterna. Y Jesús dijo claro: si tú confiesas, Pablo dijo eso, si tú confiesas con su boca, abra su boca y confiesa que Jesús es Señor, y tú crees en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos, la Biblia dice, va a ser salvo. No es complicado. Pero ¿quién complica? Corazón duro, la dureza del corazón. Pero yo creo que Dios está tocando corazones aquí esta mañana, porque Dios quiere salvarte, Dios quiere salvarme en nombre de Jesús. Y yo quiero hacer una oración. Quería pedir que todos se levante aquí en nombre de Jesús. Son tiempos de decisión, mi amado. Son días de decisión. Yo por mucho tiempo fui religioso, muchos años. Tenía la religión de mi familia, pero no tenía el Espíritu de Dios adentro del corazón. No tenía temor del Señor. Era una religión. Hasta el día que yo entendí lo que estoy hablando hoy. Hasta el día que por la fe hice una oración entregando mi vida a Jesús. Y el Espíritu de Dios empezó a cambiar todo, poco a poco. Y traer una seguridad de que nosotros, que yo soy hijo, que yo tengo derecho a esa promesa. Y nuestra vida cambia. ¿Cuántos aquí ya sintieron eso en su corazón aquí? ¿Cuántos vivían apartados de Dios y sintieron la salvación? Y es eso que estoy hablando hoy aquí. No estoy hablando de iglesia, mi amado. No estoy hablando de religión. No estoy hablando ni de vida con vida. Vida con vida va a pasar. Ese edificio está pasando. Ya vamos a salir de aquí. Ese otro un día va a pasar también. Olvídate de religión. Estoy hablando de vida y vida eterna, de alianza con el Hijo de Dios, de pacto. Quizás tú estás aquí y estás dejando para mañana lo que tiene que hacer hoy. A veces tú tienes que hacer un pacto con el Señor Jesús y está dejando para después. No juegue con ese tipo de cosas. Y yo quiero orar. Quiero orar por ti y dar la oportunidad de que tú puedas entregar su vida al Señor. Por eso todo mundo que está aquí, baja su cabeza, por favor. Yo voy a orar. Quizás tú vas a hacer esa oración por primera vez. Si lo vas a hacer, haga sinceramente. Quizás tú que estás aquí já lo hizo alguna vez, pero te siente apartado. Tu vas a hacer una alianza una vez más con el Señor. Tú no quieres ser como esos que Jesús dice: yo no te conozco. Tú quieres ser conocido. Por eso vamos a orar. Yo quiero que todos repitan. Diga assim: Padre amado, em nome de Jesús, eu vengo hoje delante de ti e pido perdão de mis pecados, de mi independência. E eu quero hoje cambiar mi coração. Quita de mim, Senhor, el coração duro e coloca um coração suave. Eu reconozco, Jesus, que tu eres Senhor, que não há salvação em outro. E eu creio que tu has resucitado de entre los muertos e que estás sentado a la derecha del Padre. Eu reconozco que tu eres la puerta, que tu eres el camino, e eu quero estar contigo por sempre. Por isso essa manhã eu me arrependo e pido perdão e me acerco a ti. Entre em minha casa, entre em minha vida, entre em minha família, haz todo nuevo.
E hoje eu hago uma aliança contigo. Assim te pido, Padre amado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queda com tu cabeça baja, ojos cerrados. Déjame hacer uma pergunta. Há alguém aqui que hizo essa oração sinceramente, de verdade, por primeira vez? Se tu lo hiciste, levanta sua mão, solo para que eu veja. Não quero que nadie veja. Quem hizo essa oração por primeira vez? Sinceramente. Amém. Eu quero orar por ti, que levantou sua mão. Não necessita vir aqui adelante, eu vou orar por ti. Padre, essas mãos que se levantaram, eu coloco agora delante de ti, porque eu sei que esse dia é dia de salvação. Senhor, que tu Espírito pode llenar esse coração agora em nome de Jesus, e que empiece os melhores anos agora, Senhor. Eu pido, Senhor, que sejam llenos de su Espírito, e que a partir de hoje, Senhor, foram transformados em família de Deus, e que vivam em plenitude lo que é ser essa família de Deus. Eu bendigo, Senhor, cada um de seus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meu amado. Alaba, Senhor, em nome de Jesus.